A santa paz de Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado para nós meditarmos a palavra do Senhor. Permanecemos na santa luz da palavra, amém? Nesse canal, tudo se fez novo, a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Nós estamos apenas colocando em prática e nutrindo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Eu quero agradecer desde já nessa tarde maravilhosa pelos irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo se Fez Novo. Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Jackson, amém? E ali os irmãos podem estar acompanhando no canal YouTube, no canal Tudo se Fez Novo no YouTube. Coloquem lá, Jackson Antônio Alves, amém? E nós estamos aqui mais uma vez, damos graças a Deus por nós estarmos aqui nessa tarde. Amém, irmão? Eu gostaria que todos os irmãos estivessem já com a Bíblia, com as escrituras sagradas em suas mãos, porque eu medito nessa palavra, irmão, minha irmã, lá se eu não me engano, em João, né? João capítulo 5, eu não me lembro, fala: examinai as escrituras sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim, né? Eu sempre esqueço, glórias, esse versículo, é João 5, versículo 39, amém? Então, irmão, nós estamos aqui para examinar a Escritura, para conhecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nesses últimos tempos que estamos vivendo, amém? Glórias a Deus, estamos aqui então, vamos, glórias a Deus, aqui acompanhar então, gostaria que todos os irmãos estivessem ali, aberto em Tessalonicense, em 1 Tessalonicense, nós estamos meditando no capítulo 4, e até o versículo 8, amém? Nós falamos aqui aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para o nosso alimento, amém? E agora nós vamos entrar no versículo 9, que é maravilhoso, irmão. Fala da exortação da prática do amor fraternal. Glórias a Deus. Nós vimos que desde o começo nós já estamos falando do nascimento da igreja em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, os tessalonicenses, né? Como deu exemplo tão maravilhoso, o exemplo que eles deram exemplo e modelo para todas as igrejas, né, da província da Macedônia, da província da Caia, e assim nós falamos, até de Jerusalém, amém, irmão? E nós falamos lá em Atos capítulo 17, depois nós falamos da santidade, né, da santificação do corpo, né? Nós falamos da glórias a Deus, e agora nós vamos falar do amor fraternal, irmão, amém? Vamos estar lendo aqui capítulo 4 e versículo 9, com a ajuda de Deus, né? E a guia do Espírito Santo, amém? Fala aqui versículo 9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Versículo 10: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém. Glórias a Deus. Então, irmão, nós falamos, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, falamos em primeiro lugar que esta é a vida que agrada a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, uma vida em santificação. Nós falamos falamos da santidade do corpo, ou seja, e depois nós falamos do amor fraternal. Agora nós vamos falar do amor fraternal. Glórias a Deus. Falamos muito, né, irmão? Então, observe que Paulo agora aqui, ele está encerrando as cartas sobre este assunto, né? A santificação do corpo, ou seja, e a santificação do amor fraternal. Nós lemos aqui capítulo 4, estamos agora falando de duas exortações práticas. E o que é mais maravilhoso da santidade de vida é que ele põe nesse meio que nós falamos a gloriosa doutrina de vida, glórias, falando da maravilhosa doutrina
da segunda vinda de Cristo, irmão. Olha que maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele tinha anseio também pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Então, ele põe isso, e é o que maior, o que é mais fantástico nisso, irmão, é que o apóstolo Paulo não só usa a doutrina da segunda vinda de Cristo para fugir da realidade da vida cristã. Nós falamos isso, para fugir do compromisso, de fidelidade, de santidade, de pureza. Não, ele não olha a segunda vinda de Cristo como alguém que se isola no mundo em que vive, né? Ou que vive uma vida mística, uma vida desconectada do mundo, não, da realidade em que está inserido. De forma alguma, irmão. De que está vivendo, de que ele mesmo escreveu. De forma alguma. Ele é sincero, ele é concreto, ele é real. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, agora nós vemos aqui que no final, no começo do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele levanta, ele faz um clamor, glórias a Deus, um clamor. Esta palavra que ele usa aí, rogamos e exortamos, que nós falamos no começo, o que é o quanto ele queria mostrar a necessidade da igreja buscar a Deus nessas duas áreas, santidade do sexo, que é a santidade do corpo, e santidade do amor. Glórias a Deus, irmão. Que nós vamos entrar agora. Então, essa é a vontade de Deus, santificação. Deus não está privando as pessoas, as pessoas da alegria de serem felizes. Pelo contrário, nós falamos. Há muitas vezes outros dizem, esta coisa de crente não está com nada, crente não pode fazer nada, crente é ser chato, e não é nada disso, né, irmão? Porque aos olhos do mundo, nós somos tidos como perdedores, irmão, como infelizes, não estão sabendo viver neste mundo. Aos olhos do mundo é assim, nós somos criticados, irmão, perseguidos, louvados sejam, mas graças a Deus que nós estamos aqui, e o Senhor a cada dia vem abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando visão, irmão, do reino, das coisas concernentes do reino espiritual, irmão, nos preparando. Assim também, como cada um que estão aí, glórias a Deus, vivendo só com as coisas e os prazeres dessa terra, irmão, e muitas vezes e sofrem, né, irmão? E muitas às vezes acham que estão felizes, mas é uma felicidade temporária. Não é essa felicidade. Nós falamos, o projeto de Deus para você, para mim, é a felicidade. E não é essa felicidade fora dos princípios de Deus, fora da palavra de Deus, não, irmão. Amém? O homem só é verdadeiro feliz quando ele anda na presença de Deus e tem a plenitude e alegria completa na vida dele, irmão. Amém? Uma vida, como diz o Senhor, quer que você e eu vivam uma vida completa, equilibrada e uma vida diante da presença de Deus, irmão. Amém? E na palavra do Senhor, né? No princípio da palavra do Senhor, pois o nosso corpo é o templo de habitação de Deus, que é o nosso, nós falamos que é o nosso corpo, deve então glorificar a Deus. Não só devemos dispor os membros do nosso corpo para as impurezas, né? Nós não devemos dispor os nossos membros para a impureza, o pecado. Amém? Então nós falamos até aqui e agora nós vamos entrar, irmão, numa coisa tão maravilhosa que é agora sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Amém? O amor fraternal, ele fala que é um dever. O amor fraternal é um dever. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Então, dever, irmão. Então, deveis amar-vos uns aos outros, é um dever. O que é interessante é que a palavra que o apóstolo aqui, Paulo, usa, não é a palavra que normalmente ele usa no Novo Testamento. Nós podemos ver que via de regras, quando Paulo fala de amor no Novo Testamento, ele usa a palavra ágape, né? De amor no Novo Testamento, ele usa a palavra ágape. Então, nós podemos ver que a palavra, diz que tem a palavra ágape, significa amor, é uma palavra de origem grega, né?
que ela pode ser o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega, né? De um amor de um amor verdadeiro. Então esse é o amor por todos os seres. Então o verdadeiro ágape é caracterizada por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. Então, portanto, nós podemos ter uma ideia, né, irmão? Que amor que é esse que o Senhor está falando? Porque há três palavras no grego do amor. Nós vamos ver isso aí. Mas o amor ágape, irmão, independente do amor que é o amor de Deus, independente desse amor, irmão, há três amores, a palavra amor no grego que nós vamos estar falando. Portanto, o amor ágape é o amor de Deus. Não se refere a qualquer tipo de amor. O amor de Deus é diferente do amor do mundo, pois ele é sacrificial, abnegado e incondicional. Amém? O amor por escolha e por um gesto da vontade própria é o amor inconquistável, e boa vontade invencível, e nunca procurará nada a não ser o bem maior para a humanidade, irmão. E não é preciso química, afinidade ou sentimentos, né? Igual o ser humano ele precisa. É o amor perfeito de Deus, é incondicional, é um amor desconhecido, né? Ainda que o homem possa amar, mas é diferente do amor de Deus, amém? Então, esse é o amor, amar primeiramente o Senhor Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração. Isso é o primeiro mandamento, não é isso? E depois tem o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar esse amor ao nosso Deus, amém? Existe o amor, então tem três palavras amor no grego. Existe o amor eros, olha como é maravilhoso. Eros, o amor romântico, da relação íntima entre o homem e a mulher, é o amor físico, o amor de atração física, de onde vem a palavra erótico. Essa palavra não é necessariamente pecaminosa, né? O amor eros encontra o seu ápice no casamento, quando duas pessoas podem se amar com toda a sua intensidade. Olha que importante, irmão. E quando o rapaz namora a moça, ou quando fica noivo e a moça fica noiva do rapaz, o rapaz fica noivo da moça, pois quando vão para o casamento tem que ter esse amor. Tem que ter esse amor, né? E tem que ter esse amor. É lógico. Tem que ter esse amor no relacionamento. Então, nós podemos aqui ver um exemplo de que tinha um amigo que queria casar. E esse rapaz, de todo jeito, com uma determinada moça. Ó. Tinha um amigo que queria casar esse rapaz, queria casar esse amigo dele, de todo jeito com uma determinada moça. Mas ele não sentia nada por ela. Mas esse amigo insistia para ele, né? Insistia, não, você tem que casar com ela, você tem que começar o namoro. Que depois Deus coloca amor no seu coração, dá tudo certo. Você tem que orar e jejuar e começar a namorar, né? E esse rapaz foi pedir conselho para o seu cooperador, né? Para o seu conselheiro lá na igreja, para o seu cooperador. E ele falou, o que eu vou fazer? Estou sendo pressionado para começar o namoro. O cooperador fez 3 perguntas para eles. Você se vê beijando essa moça? Não, de jeito nenhum. Você se vê dormindo com esta moça? Nem pensar. E você se vê acordando com ela ao seu lado? Não consegui nem imaginar. Então, meu filho, não precisa nem começar. Não dá certo de jeito nenhum. Porque precisa ter o quê, meu irmão? Esse amor eros, ou seja, esse amor erótico. O amor eros com toda a intensidade. Isso é legítimo, isso é de Deus. Não é a palavra que o apóstolo está usando aqui exatamente. Mas tem que ter esse amor intenso, irmão. Romântico, esse amor eros é necessário entre um casal. Então não é pecado diante de Deus, irmão. Tem que ter esse sentimento. Amém? Então agora existe o amor também, não só eros, mas o amor estorge, ou seja, o amor pelos familiares. É importante que um amor de pai para o filho,
de um filho para o pai, um amor familiar. É muito importante porque ele é que une a família e motiva o ser humano a ajudar os familiares em momentos difíceis. Amém? É importante. E depois existe o amor filia ou o amor fraternal. Mas nós vamos chegar aonde o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo fala em várias passagens, como Romanos capítulo 12, versículo 10, ele fala do amor fraternal, que você tem que amar um ao outro. Amém? E então, se nós olharmos em Romanos aqui mesmo, ele fala, glórias a Deus, o amor aqui 12, ó. Amor 12, aqui ele fala amor 12, capítulo 10, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? E o apóstolo Paulo, então este amor filia é o amor entre amigos, é um tipo de amor entre amigos de afinidade e a proximidade. É um amor de amigo, um amor entranhável de amizade. Olha só, é um amor que acontece quando pessoas compartilham algo em comum. E a palavra grega de filia é philos, significa consideração afetuosa, e amor significa consideração afetuosa. E a forma derivada de philos é Filadélfia, é traduzido por amai-vos, que por sua vez vem da palavra filóstorgos, que quer dizer afeto familiar, sendo traduzido amor fraternal. Amém? Então, esta palavra é de um irmão de sangue. Então, quando o apóstolo está falando que você deve amar seus irmãos, como vocês têm que amar como irmão de sangue, irmão. Amém? Então, esse amor filia é um amor fraternal. Ou seja, é um amor entranhável de amizade, é um amor que acontece quando duas pessoas compartilham algo comum. Mas aí depois vem a palavra grego philos, que significa consideração afetuosa. Amém? E a forma de philos é Filadélfia, é traduzido por amai-vos. Então, o que vem da palavra filóstorgos. Então, o apóstolo Paulo está falando do amor não philos, Filadélfia, irmão. Amém? Que é você amar, é um amor, como diz Filóstorgos, é um amor, é como você ama o seu irmão, é como ama a você da família. Amém? Você tem que amar o próximo como se fosse do seu sangue. Olha o que é amor fraternal, irmão. Amém? Então, o que é um irmão de sangue? Como que ama o irmão de sangue? Você só ama quando ele é legal, ou quando você se você só ama o seu irmão quando ele é legal com você, ou quando ele é bonzinho com você? Um irmão de sangue, ele pode ser, você pode desentender com ele, né? Ele pode ter desentendido com você, ter errado com você, ele pode ser bom ou ruim, ele pode ser legal ou chato, ele pode ser o que for, mas você continua amando ele, você ama ele porque é seu irmão de sangue, né? Na hora do vamos ver, você pula para defendê-lo, né? Em qualquer ocasião, ele é seu irmão, ele é seu sangue, carne da sua carne. E você deve amar da mesma forma que você ama seu irmão de sangue. Deve amar o seu próximo com o amor, o que? Filadélfia, ou amor fraternal, irmão. Então é desse amor que o apóstolo Paulo está falando. Glórias a Deus. Olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha que maravilhoso, irmão, que o apóstolo Paulo está falando. Então, o que o apóstolo... O que acontece, irmão? Você já viu um irmão roubar a namorada do outro irmão? Não tem sentido. O irmão passar a perna no outro irmão, dar prejuízo para ele? De forma alguma. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você deve praticar e amar seus irmãos como se fossem irmãos de sangue. Amém? Filadélfia, isso é um dever do nosso. Esse é um dever nosso. O amor deve ser um princípio guia dos seus relacionamentos cristãos, não somente com os membros, com os irmãos aqui próximo, ou com os membros da igreja próximo, mas você tem que amar
ou seja, com os seus inimigos. Você tem que orar para os seus inimigos e conquistar os seus amigos, orar com amor. Olha que difícil, irmão. Então observe que os cristãos de Tessalonicense já tinham um bom histórico de que amavam uns aos outros, mas a vontade de Paulo é que esse amor deveria progredir cada vez mais, meus irmãos. E assim é nossa vida quando andamos em santificação, irmão. É só Deus para que venha fazer com que o nosso amor venha progredir cada vez mais com o nosso próximo. Porque nós somos naturalmente egoístas, irmão. Olhamos para nós mesmos, centralizamos para nós mesmos, irmão. E isso é ruim, irmão. Amém? E esse mandamento é o mandamento de Jesus, né? João 13, 34 a 35 fala, e João capítulo 15, do 12 a 17 fala, é uma base importante para o evangelismo. Em um mundo cheio de pessoas que só pensam em si mesma, o amor genuíno dos cristãos deve atrair outros à fé, irmão. E não só pensar em você mesmo, irmão, mas você deve sim pensar no seu próximo, glórias a Deus. E só esse amor genuíno que Deus coloca em nossos corações, derramado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, irmão. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento de amar é algo novo, irmão, porque Jesus estabeleceu uma nova condição para ele. Se nós olharmos em Deuteronômio, no Velho Testamento, Moisés diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força, não é isso? Em Mateus, fala, em Mateus ele fala, irmão, lá em capítulo 22, versículo 36 ou 40, os fariseus falaram, disse para Jesus, né, mestre, os fariseus, até mesmo os discípulos, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, ou seja, esse é o primeiro mandamento, assim como Moisés disse, como os profetas disse. Aí depois ele vai no versículo 39. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Então, por quê? Jesus ele não veio para anular a lei, ele não veio Jesus ele não veio para revogar a lei, ele veio para quê? Ele veio com a sua doutrina maravilhosa, irmão, com seus preceitos moral e puro e santo, irmão, para ensinar o evangelho, para ensinar, ou seja, Jesus ele veio para ampliar, Jesus ele veio para explicar, Jesus ele veio para completar aquilo que já havia escrito, que Deus já deu no Velho Testamento, irmão. Ele veio para harmonizar, ele veio para explicar de uma maneira mais clara, irmão. Com seus preceitos, doutrinas morais e de pureza, de santidade, irmão. Para cada um de nós, para deixarmos ela clara. Então ela não veio anular, ele veio para completar. Então é desta forma, o segundo mandamento é amarás o teu próximo a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas, irmão. O primeiro mandamento, sim, é amar a Deus. O amor a Deus tem prioridade sobre todos os mandamentos, sim. E esse primeiro tem ligação com o segundo mandamento. Esses dois mandamentos resumem em tudo, irmão. Ou seja, Jesus resume todas as obrigações morais na palavra amor de Deus e o próximo. Amém? Então todos os mandamentos de Deus se resumem em dois, irmão. Então, o que é maravilhoso, amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu ser, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus agora fala sobre o mesmo como novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. É novo porque apresenta um novo padrão, o amor de Jesus, o amor cheio de graça, zeloso, altruísta, que os cristãos demonstram uns aos outros e testemunham ao mundo que eles são verdadeiros discípulos. Só assim, irmão.
O fato de Cristo nos ordenar a amar indica que o amor não é apenas um sentimento ou uma preferência, né? Não é isso, como nós falamos. Ele vai muito mais além do que isso, irmão. É alguém que faz com que você se relacione com os outros, se preocupe com o outro, mano. É uma decisão, é um compromisso, é uma forma de se comportar, se preocupar e se comportar com o seu próximo, irmão. Amém? Jesus declara que o mundo saberá que somos discípulos dele se nós portarmos afetuosamente em relação ao próximo, né, aos outros. Então é isso que o apóstolo Paulo tinha o desejo que crescesse nos corações dos tessalonicenses ali, dos irmãos, cada vez mais vinha progredir, crescer nesse sentimento afetuoso, nesse amor, irmão, que é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Agora, essa cisma, disputa, crítica, indelicadas e difamação de caráter são contrários ao que? Ao Espírito de Cristo. O amor dele foi um amor sacrificial, é um amor incondicional. Não podemos nem comparar o amor que Deus ele tem por nós. Né? Seu amor é constante e autossustentador. Seu amor resulta dos melhores interesses do ser amado. Ele ordenou que amemos uns aos outros como ele nos amou. Assim todos conhecerão que sois meus discípulos. E as pessoas lá fora reconheceriam os discípulos de Jesus não pela doutrina diferente, né, pelos milagres maravilhosos e nem pelo amor aos perdidos, né? Eles reconheceriam pelos seus atos mútuos de amor, correspondente ao significado de princípios de João capítulo 15, versículo 8. Se nós lermos lá, ele fala que o amor ele dá o fruto, irmão. O amor ele dá o fruto, ele dá o resultado. Glórias a Deus, amém? Dá resultado positivo. Em João capítulo 15, ele mesmo fala. Vamos lá em João capítulo 15. Independente de qualquer coisa, irmão. Olha João capítulo 15. Olha, ele fala aqui mesmo, olha. 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Que jeito? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. De que maneira nós vamos dar o fruto, irmão? Permanecendo no amor do Senhor Jesus, irmão. Permanecendo simplesmente no amor do Senhor. Que amor? O amor fraternal que ele fala, irmão. É muito mais. O amor como se você estivesse amando o seu filho, como se fosse amando o sangue da sua família, irmão. Então, é muito mais o que nós podemos. Então, ele corresponde o que? Os princípios disso, irmão, do fruto. Amém? Só assim você pode dar o fruto, irmão. Amém? Esse mandamento não é uma ordem para amarmos a nós mesmos, né? Como nós falamos, né? Às vezes nós pensamos em nós mesmos, somos egoístas, centralizamos em nós mesmos. As pessoas que amam muito a si mesma, de certa forma, acabam ficando egoístas, irmão. Né? É isso que acontece. Então devemos amar a nós mesmos, sim. Queremos, porque se nós não amarmos nós, quem que vai amar nesse mundo cruel, nesse mundo que as pessoas perderam totalmente o sentimento, né, irmão? Não se portando mais com o que está certo, com o que está certo e errado. Porque a palavra de Deus ela fala que o amor de muitos se esfriarão. Então, irmão, se nós não nos amarmos, nós temos que nos amarmos, sim. Mas nós devemos, da mesma forma que queremos o melhor para nós devemos também da mesma forma o melhor para o próximo, ou seja, preocuparmos com o bem-estar de outras pessoas, irmão. Então é assim, amém? E depois tem o amor fraternal, ele deve crescer, irmão. Nós falamos de 3 amor: o amor eros, o amor storge, filias, e agora esse que é o amor Filadélfia. Esse que é o amor fraternal que Deus ele quer nos ensinar, irmão. Amém? E depois ele fala que o amor deve crescer. Vamos lá, versículo 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos
irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha só, irmão. Então, nós entendemos que aqueles irmãos lá da igreja de Tessalônica, eles não amavam só os irmãos como os irmãos ali de sangue, não, ali pró. Eles também estavam amando irmãos de outras cidades da região da Macedônia, irmão. Olha que interessante. A cidade de Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Mas eles amavam outros irmãos de outros lugares com a mesma intensidade de amor, irmão. Olha que exemplo maravilhoso, irmão. Você é capaz de amar alguém, né, que você nunca viu? Você é capaz de ajudar alguém que você nunca viu? Eu sei que nós somos capazes, sim, irmão. Você é capaz, eu sou capaz, porque nós já fizemos isso, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem colocado em nossos corações, irmão. Nos ensina. Então você já tem feito isso. Quantas vezes os irmãos têm ajudado na coleta, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus, né, para ajudar alguém que você não sabe onde mora, não sabe quem é, né, e vocês dão a sua coleta. Isso é amor, irmão. É amor pela obra do Senhor, é amor pelo próximo. Sabendo que você vai ser designado para a ajuda do teu próximo necessitado. Então, isso é importante. Para alguém que você não conhece e nunca viu. Bem, é difícil. Então Paulo diz que vocês estão amando, mas vocês podem amar mais. Vocês podem muito mais além disso. Vocês podem crescer nesse amor, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? Ele não tem limite. Vocês podem desenvolver ainda mais. Irmãos, não tem limites para o crescimento da vida cristã, porque o nosso padrão é infinito, é o Senhor Jesus. Se permanecer em mim, vocês estão no amor, glórias a Deus. A Bíblia diz que o alvo nosso é atingir a estatura desse varão perfeito que é Jesus a cada dia, irmão. Então, é isso, é necessário então que você venha a cada dia crescer, irmão. Amém? O apóstolo Paulo, olha, vocês estão praticando o amor fraternal, isso mesmo, para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Mas eu, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Glórias a Deus, irmão. Amém? E também nós podemos colocar aqui que o amor fraternal é responsável. Vamos lá, versículo 11. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, irmão. Então, glórias a Deus. O amor fraternal é responsável. E diligenciardes para viver tranquilamente. Então os tessalonicenses deveriam procurar e viver quietos. Não está se referindo a uma falta de atividade, mas em vez disso a uma tranquilidade interior e paz condizentes com a fé. Eles não deveriam ocupar-se com a vida dos outros, mas deveriam tratar dos seus próprios negócios. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses. E essa palavra tranquilamente é o autônimo, o contrário de ser abelhudo. Ou seja, pessoas que se ocupam com o assunto de outras pessoas, que se intrometem na vida dos outros, que se enfia onde não é convidado, irmão. Isso não é bom. Amém? E o versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, como ordenamos. Por que Paulo está falando isso? É que quando ele estava em Tessalônica, pregando a palavra, ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda iminente de Jesus. Paulo acreditava nisso sim, que Jesus podia voltar, e ele orava, Maranata, a hora vem, em aramaico, a hora vem, Senhor Jesus, o nosso Senhor vem. E as pessoas, os crentes que ouviam isso, diziam, olha, Jesus vai voltar. E por causa do seu entusiasmo com a volta do Senhor Jesus, ficaram ansiosos. E eles diziam, o que adianta eu trabalhar? O que adianta agora eu ir para a minha empresa? O que adianta agora eu investir em meus negócios? O que adianta eu colocar meu filho na escola? O que adianta eu comprar ou vender? Né? E eu crescer economicamente, não vai adiantar nada. Não adianta eu ficar trabalhando. Vamos parar, pois vou ficar esperando Jesus voltar.
E chegou ao ponto que o dinheiro acabou, irmão. Aí que entra a questão. Aconteceu isso com os irmãos de Tessalônica. Eles começaram a errado a maneira que o apóstolo Paulo estava falando. Mas Jesus, depois, o apóstolo Paulo, mais adiante, ele explica: é necessário que aconteça primeiro tudo isso, e o apóstolo Paulo foi explicando. Mas até eles entenderem, irmão, acabou o dinheiro porque eles pararam de trabalhar. E aí as pessoas começaram a passar necessidade, eles começaram a depender de ajuda dos outros. E Paulo diz: isso foi um péssimo testemunho. Aí Paulo diz: olha, vocês não podem ficar desse jeito. Crente tem que trabalhar, crente tem que sustentar, não pode viver à custa dos outros. Crente precisa trabalhar com a sua vida financeira em dias, estar com a sua vida financeira em dia. Né? Eu não posso ser uma pessoa enrolada, encrencada financeiramente. Eu não posso ser uma pessoa desonesta financeiramente. Ele precisa estar com a sua vida limpa e irrepreensível, irmão. Então é isso que o apóstolo Paulo estava tentando explicar para os irmãos de Tessalônica, irmão. Então, portanto,